Aqui quem fala é Pablo, sou presidente do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, o LEGET, e vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo. Estou falando aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e gostaria, antes de mais nada, agradecer ao nosso grupo, agradecer a, aos nossos colaboradores e apoiadores do grupo, que é principalmente o Laboratório Fleury. E, e hoje, então, teremos conosco a enfermeira doutora Janina Pontes Pisani. A Janina, que é uma amiga nossa, né, de longa data. A Janina, ela trabalha no departamento de oncogenética do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e também é enfermeira navegadora da oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E a Janina esteve, né, nos ajudando a montar o banco de dados, o banco de registro da oncogenética do Hospital Sírio-Libanês, juntamente com o Dr. Benedito, com a doutora Maria Isabel Schatz, né? E então a Janina, ela tem uma experiência muito boa, como vocês vão ver aqui na aula dela de hoje, em nessas nuances que nós enfrentamos todos os dias no ambulatório de oncogenética, num serviço de medicina genômica, né? Então, um dos calcanhares de Aquiles do serviço de medicina genômica é justamente você fazer o acompanhamento de longo prazo de pacientes no serviço de oncogenética. Então, nós sabemos que os pacientes, né, aqueles que já são diagnosticados e aqueles que têm como resultado variantes de significado incerto, como é que a gente faz esse manejo, esse acompanhamento e o, o recontato, né? O recontato desses pacientes para ir checando, né? Exames e, obviamente, as reclassificações dessas variantes ao longo do tempo. Tá? Então, Janina, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você é de casa aqui, então você, por favor, fique à vontade, né? Lembrando que essa reunião é uma reunião informal, então a gente vai aqui interrompendo quando for preciso, perguntando, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo também fiquem à vontade para fazer perguntas, porque esse tema eu tenho certeza que é um tema que todos aqui que participam da nossa reunião têm muito interesse, né, em saber um pouquinho mais. Muito obrigado, Janina, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Pablo. Ellison, obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Então, me convidaram para apresentar um pouco da minha tese de doutorado. Eu fui orientada pela doutora Maria Isabel Schatz, meu orientador foi o doutor Benedito. Então, tive um time ótimo para me orientar. E o meu estudo foi sobre o dever de recontatar. Então, a gente avaliou a questão da retestagem de pacientes que já tinham sido previamente testados de forma restrita. Ixi, espera aí. Foi. Minha tela mudou direitinho? Sim, mudou sim. Sim. Então, como acho que todos aqui sabem, né? Então, a gente está falando aqui dos casos de câncer hereditário, que compõem de 5 a 10%, né, dos casos de câncer.
E desde o início, esse diagnóstico das síndromes, ele era feito de forma clínica. Então, o médico levava em consideração o histórico familiar daquele indivíduo, a ocorrência de tumores específicos, percebia um padrão, né, nessas famílias, e a partir disso era indicada uma forma de prevenção, uma forma de rastreamento precoce de tumores para você ir conseguindo acompanhar esses indivíduos. A partir do momento que houve o desenvolvimento dos métodos de sequenciamento genético, a gente começou a identificar quais alterações que eram responsáveis por esses padrões de doenças de síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Aqui eu trouxe uma breve linha do tempo dos tipos de teste. Então, na década de 70 foi desenvolvido o método de Sanger. A partir daí, né, que foi se conseguindo sequenciar o DNA. Em 1990 foi lançado o projeto Genoma Humano, né, que tinha como propósito fazer o sequenciamento. E a partir desse momento, acho que meu slide. Só um segundo. Tá. Então, na década de 90, que a gente começou a ter descrição dos primeiros desses genes principais. Então, BRCA1 e 2 foi descrito na década de 90, assim como o gene TP53, relacionado à síndrome de Li-Fraumeni. Só um segundo. Então, a partir disso, o paciente passou a ser testado principalmente para o gene de suspeição maior. Então, se tinha um histórico muito forte de câncer de mama, câncer de ovário, provavelmente era sequenciado somente o BRCA1 e 2. Esses testes tinham um alto custo para o paciente, demoravam bastante para serem realizados. Em 2002, veio o desenvolvimento da técnica de NLPA, que permitiu detectar alterações que eram causadas por grandes deleções ou duplicações. E foi a primeira vez que começou a se falar sobre a necessidade de retestar pacientes. Então, o paciente que tinha sido testado só para BRCA1 e 2, por exemplo, passava a ter indicação do testagem também por NLPA. E a gente estima que em torno de 10% das variantes patogênicas são causadas por grandes deleções ou duplicações. Isso pode variar conforme o gene alterado. Então, a 2 está em torno de quase 30% das mutações vão ser por grandes deleções ou duplicações. E essas técnicas foram se modernizando. Em 2005, teve o lançamento da primeira tecnologia de NGS. Em 2011, né, o FDA aprovou esse uso dos painéis NGS para o diagnóstico clínico. Esses painéis trouxeram um grande avanço, tanto na velocidade de análise, quanto no custo. O custo ficou de uma forma bem mais acessível pela população. Então, aqui eu trouxe um artigo que esse estudo analisou 141 mulheres que tinham feito o teste exclusivo só para BRCA1 e 2. Elas foram retestadas por painéis e tiveram a detecção de novas variantes em 11,4% dos pacientes avaliados. E essas técnicas continuam a avançar, né? Em breve, hoje em dia se fala de deep sequencing, tem tecnologias de nanopore, entre outras, que ainda vão surgir. Então, os painéis NGS começaram a ser utilizados. Hoje em dia, a maioria dos pacientes são testados por painéis. E também a necessidade de que os pacientes que tenham feito testes anteriores aos painéis, eles podem se beneficiar de um novo teste. Então, esse daqui é um outro estudo que retestou pacientes e tiveram a detecção de outras variantes, além de BRCA1 e 2, em 8% dos pacientes.
A realização de painéis, ele também tem o lado positivo, né, que é o maior acesso do paciente, a agilidade no diagnóstico, e ele também tem as questões que são um pouco mais delicadas, que são a grande variedade de achados incidentais ou de variantes de significado incerto. Esses painéis eles têm uma ampla variação, tanto no número de genes avaliados, quanto na composição desses genes. E então, a partir de tudo isso, a gente foi percebendo que resultados antigos podem ter novos significados com o passar do tempo e com o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, o dever de recontatar esses pacientes começa a ser discutido no contexto da oncogenética, principalmente em pacientes que tenham reclassificação de variantes de significado incerto, alguma evidência de novas medidas preventivas ou de rastreio que possam ser adotadas por esses pacientes, ou novas técnicas de análise molecular, que é o foco do meu estudo. Então, a própria NCCN já traz que pacientes que preencham critérios, mas que foram testados negativos em testes limitados a análise somente de um gene ou não análise de grandes seleções ou publicações, eles têm essa possibilidade de fazer um novo teste genético. E aí também a discussão de como fazer esse contato, como fazer essa informação chegar até o paciente. Todo esse estudo que avaliou a percepção dos profissionais de oncogenética, de genética geral, na verdade, esse estudo. Eles entrevistaram 97 consultadores genéticos, 41% deles referem já ter recontatado ao menos um paciente durante sua prática clínica, então é uma situação que acaba ocorrendo com uma certa frequência. E quando perguntado sobre de quem é a responsabilidade por esse recontato, eles sugerem que seja uma responsabilidade compartilhada entre o profissional e o paciente. Como principais barreiras descritas para que esse recontato aconteça, tem a falta de tempo para que você consiga realizar essa ação, e também a dificuldade para localizar quais pacientes que teriam essa indicação de retestagem dentro de um banco, né, de muitos pacientes, uma clínica que atenda muitos pacientes, a dificuldade de você localizar quais deles se beneficiariam de um recontato ou não. Esse outro estudo analisou a percepção dos pacientes quanto ao recontato. Então, eles também trazem que não tem uma definição clara entre quem deve, se é o paciente que deve procurar o serviço ou o serviço que deve procurar o paciente. A maioria dos pacientes se mostrou favorável a serem recontatados, desde que sejam informações realmente relevantes para o paciente. Eles demonstram uma preocupação quanto ao impacto psicológico dessas novas informações. Então, às vezes, pode ser que depois de anos de um diagnóstico de câncer, esse assunto volte a causar um pico de ansiedade, alguma questão nesse sentido. E alguns referem que devem ter o direito de não serem comunicados. Então, eles relatam uma preocupação de serem invadidos com essa informação. Então, o meu trabalho buscou recontratar essas famílias com o objetivo de um novo diagnóstico, pensando que esse é um tema é um desafio na nossa prática diária. Então, o meu estudo buscou contribuir um pouquinho nesse cenário. Então, o objetivo principal do meu trabalho foi avaliar a prevalência de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas detectadas por painéis NGS em pacientes que tinham sido previamente testados utilizando técnicas restritas. E como objetivos secundários foi descrever a relevância clínica dessas variantes detectadas e as possíveis alterações no acompanhamento desses pacientes, e relatar o processo de realização do recontato e os seus resultados, avaliando a aplicabilidade desse processo em um serviço especializado em oncogenética.
Então, a população do estudo foram pacientes cadastrados no nosso registro de câncer hereditário. Eles eram pacientes cadastrados de junho de 2013 a outubro de 2022. O registro, então, como vocês sabem, é um sistema que consegue guardar as informações desses indivíduos, né? Foi iniciado aqui pelo Dr. Benedito, pela enfermeira Érica, aqui no hospital. E, como critério de inclusão, a gente selecionou pacientes que tenham histórico pessoal de câncer, que tenham tido um resultado negativo ou de variante de significado incerto nesse teste realizado utilizando técnicas restritas e que preenchiam critérios para pelo menos uma das principais síndromes de exposição ao câncer. Nesse caso, a gente selecionou pacientes que preenchiam critérios para síndrome de câncer de mama memória hereditária, síndrome de Lynch e síndrome de Lifraumene, segundo o INCCM. E a gente considerou técnicas restritas de teste molecular, aqueles testes realizados sem a utilização da técnica de NGS, ou painéis do NGS que tinha mais de menos de 16 genes, considerando que esse é o mínimo de genes a ser avaliado segundo o rol da ANS aqui no Brasil. E também selecionamos pacientes que não tinham avaliação de grandes eleições ou duplicações, ou pacientes testados em laboratório sem controle de qualidade para a realização de testes moleculares, pensando aqui estabelecidos pelo Colégio Americano de Patologia, pelo CLIA ou o controle de qualidade europeu. Como critério de exclusão, a gente excluiu os pacientes que já tinham variantes patogênicas testadas, detectadas em testes realizados anteriormente ou que já tinham sido testados de forma ampla. Então, a gente fez uma seleção amostral, partimos de 3.667 famílias cadastradas no nosso registro. Dessas, 867 já eram portadoras de uma variante patogênica definida, e 1.675 famílias já tinham feito um teste genético considerado completo, ou seja, né, com avaliação de grandes eleições e duplicações, com um painel de ao menos 16 genes. Depois a gente excluiu mais 561 famílias que não tinham indicação de teste genético ou que não tinham realizado o teste solicitado, então eles passaram em consulta, mas não prosseguiram com a avaliação, e 17 famílias sem dados suficientes em prontuário. Depois, a partir da análise do heredograma dessas famílias, a gente excluiu 174 famílias cujo probando não preenchia critérios para nenhuma dessas principais síndromes. E como nosso estudo se deu durante a pandemia do Covid, a gente teve que excluir 135 indivíduos que não residiam em São Paulo, porque a coleta do painel era feita presencialmente aqui por sangue. E durante essa análise desses hemogramas, a gente também já identificou 51 indivíduos que já tinham feito essa retestagem de forma espontânea. O próprio paciente buscou o serviço para essa reavaliação, ou ele foi indicado por algum oncologista ou médico de clínica para que ele seja reavaliado. Então, a partir disso, a gente selecionou 187 pacientes que eram elegíveis ao processo de recontato. Então, nossos procedimentos de pesquisa eram um contato realizado por telefone. A gente fez um roteiro para conversar com o paciente. Esse roteiro foi avaliado por alguns especialistas. A gente chegou num consenso de um roteiro. E, a partir disso, o paciente era comunicado que ele tinha indicação de um novo teste genético e era convidado para vir em uma consulta de aconselhamento pré-teste. Essa consulta, então, era realizada e o paciente realizava a coleta do teste molecular e, após a saída do resultado, ele tinha um aconselhamento pós-teste. Os pacientes que foram convocados para a realização de um novo teste fizeram a análise por painel do Laboratório Genômica, que foi o nosso parceiro nesse estudo, com análise de 145 genes,
E os pacientes que haviam sido retestados de forma espontânea, né, que vieram em busca do serviço de forma espontânea, tinham feito, em sua maioria, um painel amplo com análise de 79 e 84 genes do laboratório Invita. Quanto às questões éticas, foi feita a aplicação do termo de consentimento, né, tanto para a participação do estudo quanto para a realização do teste genético. E então, unindo o grupo que havia sido retestado, que havia buscado a retestagem de forma espontânea, e os participantes da pesquisa que foram realmente convocados, a gente teve uma amostra final de 111 pacientes que haviam sido retestados. Entre os pacientes que a gente realmente entrou em contato por telefone, foram 187 indivíduos que a gente realizou essa tentativa, sendo que 72 a gente não conseguiu contato por telefone, 24 desses pacientes tinham ido a óbito, 12 pacientes atenderam a ligação, mas recusaram a retestagem, 10 pacientes, na hora que a gente foi reavaliar o anátomo-patológico e a história familiar, a gente percebeu que eles não se incluíam nos nossos critérios, e 9 dos pacientes tiveram desistência, ou seja, vieram em consulta, mas não progrediram com a consulta de retorno pós-teste. Então, aqui, caracterização da amostra do estudo, a maioria era do sexo feminino, uma idade entre 46 e 65 anos. Quanto aos critérios, 78,4% dos pacientes preenchiam critérios para síndrome do câncer de mama e ovário hereditário, e em torno de 18 famílias preenchiam critérios para mama, ovário hereditário e síndrome de Li-Fraumeni, e 2 pacientes apenas que preenchiam critérios para síndrome do câncer de mama, ovário hereditário e síndrome de Lynch. Quanto ao tipo de teste que havia sido realizado anteriormente, a maioria tinha feito um teste por NGS, um painel amplo, porém um laboratório sem controle de qualidade. E uma outra grande parte dos pacientes tinham feito somente sequenciamento de Sanger de até 2 ou 3 genes no máximo. O tempo que o paciente tinha feito esse teste, em sua maioria, eram pacientes que tinham sido testados de 7 a 10 anos atrás. Quanto aos tipos de tumores, a gente teve 73% dessa amostra que tiveram só um tipo de tumor, em sua maioria tumor de mama, e 22% dos participantes do estudo tinham ao menos 2 tumores primários, e a gente ainda teve 5 participantes que tiveram 3 tumores primários. Então, entre os 111 pacientes que foram retestados, a gente teve a detecção de 24 novas variantes patogênicas em 22 indivíduos. Isso representou, então, 19,8% da nossa amostra. Entre os 111 pacientes, 64,9% tiveram como resultado somente variante de significado incerto, e a gente teve uma grande detecção de variantes de significado incerto nesse estudo. Então, pelo menos 38,2% dos indivíduos teve a detecção de ao menos uma VUS, e 3 participantes chegaram a ter detecção de 5 variantes de significado incerto. Então, aqui para a gente analisar de uma forma mais aprofundada, a gente avaliou, então, quais as consequências, né, dessa nova variante patogênica detectada. E a gente teve nessas variantes, 13,5% desses pacientes tiveram a detecção de uma variante que permitiram alterações no seu manejo clínico. Então, a gente teve pacientes que tiveram alterações em BRCA1, BRCA2 e PALB2, que são genes de alta penetrância. Nesses pacientes foi indicado alterações no acompanhamento, né, como cirurgias redutoras de risco ou exames de rastreamento precoce. Então, esses pacientes foram beneficiados de uma forma mais expressiva por serem genes, né, de alta ou moderada penetrância.
Então, Jane, E deixa eu ver se eu entendi aqui. Esses pacientes, eles não tinham sido identificados com essas variantes nesses genes, é isso? isso, eles tinham feito o teste anterior negativo, e Ah, agora foi detectada alterações em BRCA1, 2, OB2, TP53, entre outros. Daí eu trouxe alguns casos aqui para a gente se aprofundar. Então, aqui nós temos o caso de uma mulher que atualmente está com 59 anos, ela tinha tido um câncer de mama aos 50. O teste anterior dela era um painel com análise de 17 genes, que era negativo, ou seja, nesse painel já era incluso o gene PALB2, mas o novo teste detectou uma alteração. Não, desculpa. Esse caso aqui, ele tinha feito um painel, mas sem análise de grandes deleções ou duplicações. ou seja, E não no tinha novo teste, cobertura para CNVs, né? isso, e daí no novo teste veio uma deleção entre os exons 1 a 10 do gene PALB2. Então, a paciente, a partir disso, foi orientada, né, a fazer as medidas cabíveis, os filhos dela foram testados, também eram positivos, e a partir disso a gente pôde seguir o acompanhamento dessa família. Um outro caso foi uma paciente que tinha sido avaliada somente para BRCA1 e BRCA2, com método de Sanger e MLPA. Ela tinha tido de histórico um câncer de mama aos 33 e um leiomiosarcoma de endométrio aos 35 anos. E de histórico familiar, ela tinha a mãe com câncer de mama aos 43 anos, a avó com câncer de mama aos 66, casos do lado paterno também de câncer retal e tia-avó cometida por câncer de mama bilateral e câncer de ovário. Chamou a atenção que quando a gente foi atualizar o histórico familiar, ela referiu que ela tinha duas primas que faleceram por ataxia telangiectasia na infância. Uma faleceu aos 12 anos e outra aos 5 anos. E realmente o teste genético dela deu positivo para uma alteração em ATM, né? Então a gente sabe que quando ela é em homozigose, ela causa essa síndrome de ataxia telangiectasia. Quando ela está em heterozigose, ela causa um aumento, né, aí para a ocorrência de câncer de mama, principalmente. E a gente também teve indivíduos que foram detectadas alterações em genes que são de herança que causam, né, o impacto quando eles estão na forma recessiva, que daí esses pacientes foram orientados principalmente quanto às questões reprodutivas, testagem do parceiro para evitar que tenha a ocorrência dessas doenças na população. Aqui o exemplo NTHL1 ou YH, que são relacionados à ocorrência de câncer de intestino, NTHL1, que é uma polipose, né? E daí, então, o que chamou muito a nossa atenção foi quando a gente foi verificar os motivos para a gente não ter a detecção de variantes patogênicas no teste anterior. A gente pensou que o painel iria ter a detecção de genes diferentes, né? De genes não avaliados anteriormente. Mas a gente ainda teve muitos casos de falha técnica, ou seja, esses genes já tinham sido avaliados anteriormente por uma técnica que permitia a detecção dessa variante, porém ela não foi identificada ou descrita no laudo emitido. Isso ocorreu em 37,5% desses casos de detecção de variantes novas. E a gente também teve o caso de uma variante que o gene havia sido avaliado anteriormente, porém a técnica adotada não permitiu a detecção na época. Então, como a gente trouxe, a gente se surpreendeu com a discordância com o teste realizado anteriormente, e a gente aqui trouxe quais foram essas variantes em que teve uma discordância com o teste. Então, a gente tinha muitas variantes em BRCA1 e 2, e uma variante em PALB2, que eram genes, né, de alta penetrância.
e só um caso de REC L4. Então, a gente separou em casos de discordância na análise do teste ou discordância na interpretação. Então, para ficar um pouco mais claro, aqui eu trouxe um exemplo. Então, uma paciente que tinha câncer de mama aos 44 anos, ela tinha feito um painel por NGS com análise de 25 genes que havia sido negativo. De histórico familiar, principalmente do lado materno, ela tinha a mãe falecida com câncer de mama aos 45 anos, uma tia com câncer de mama aos 60 e duas primas com câncer de mama por volta dos 45 anos. E quando ela repetiu o painel, foi detectada uma alteração em BRCA2. Essa alteração é causada por uma inserção ALU, é uma variante que vem principalmente de descendência portuguesa, e realmente pensando na história, né, dos testes genéticos, essa alteração ela exige uma reação específica por PCR, que só foi liberada para uso comercial em 2016. Então, na verdade, o painel na época deixou passar essa variante específica. A partir de 2016, a maioria dos laboratórios já incluiu esse tipo de análise nos testes. Esse outro caso é uma paciente que tinha tido câncer de mama aos 41 e câncer de tireoide aos 47. Ela tinha um histórico de câncer de melanoma, linfoma, leucemia no tio materno, câncer de tireoide, melanoma, e aqui a avó também com câncer de mama, e do lado paterno, a ocorrência de câncer coloretal no pai e um câncer de próstata em um tio. O teste anterior dela havia sido somente o sequenciamento por Sanger de BRCA1 e BRCA2, que veio negativo, e no novo teste teve a detecção da alteração em BRCA2. Essa alteração ela é uma das mutações fundadoras em judeus Ashkenazi e teoricamente, o teste feito anteriormente poderia ter detectado essa alteração. E um caso que a gente classificou como discordância na interpretação foi porque uma variante ela havia sido relatada no laudo, só que ela havia sido classificada de uma forma diferente. E até a gente viu que antigamente foi só a partir de 2015 que foi publicada a recomendação da CMG para padronização da classificação da forma, né, que tem de patogênica até variantes benignas. Então, esse laudo antigo detectou a variante, só que foi relatada como variante provavelmente não patogênica. E hoje em dia ela é classificada como variante patogênica. Então, o Pablo quer complementar alguma coisa? Não posso seguir? Não, pode seguir, Janina. Depois a gente faz as considerações finais, Tá. né? Vamos ver a discussão. Então, a gente teve uma frequência alta de detecção de novas variantes detectadas, em torno de 19,8%. É quase como se esses pacientes estivessem fazendo o teste pela primeira vez, né? Foi um resultado bem alto. Busquei na literatura diversos outros estudos que fizeram a retestagem de pacientes, eles descrevem uma taxa entre 3,8% a 19% de detecção de novas variantes, a depender do desenho metodológico e da população estudada. Então, aqui alguns exemplos, a gente tem amostras de estudos que contaram com amostras indivíduos que tinham alto risco, um histórico altamente sugestivo de hereditariedade, então estudo de Bono, que avaliou pacientes que tinham histórico pessoal de câncer de mama, ovário ou pâncreas, teve a detecção de 15,5% de novas variantes. Esse outro estudo com mulheres com câncer de mama bilateral teve a detecção de 14,4% de novas variantes. E um outro estudo, que foi o que teve a maior detecção, 19%, foram indivíduos nascidos na Itália, que tinham histórico pessoal ou familiar de câncer, negativos para variantes BRCA1 e 2,
mas nesse estudo teve uma hiperrepresentação de variantes em YH e esse outro gene RNASL, que são muito frequentes na população caucasiana europeia. A maioria das variantes detectadas no nosso estudo foram nos genes BRCA1 e BRCA2. E se a gente excluir os achados em BRCA1 e BRCA2, a nossa frequência de detecção fica mais próxima dos outros estudos, em torno de 14,4%. E quando a gente avalia a taxa de concordância na análise de BRCA1 e BRCA2 dos testes anteriores com o teste atual, a nossa taxa de concordância foi de 92,8%. A maioria dos estudos que a gente localizou que fazem esse tipo de análise, eles referem uma concordância de 100% entre os testes realizados no passado e os testes atuais. Né? Então, tem estudos que relatam 100% de concordância e somente um estudo fala que teve uma divergência de interpretação numa variante. Então, isso para a gente... deixa eu só ver aqui. A gente... Eu me confundi nos meus slides. Mas, enfim, isso chama muita atenção. Provavelmente, a gente consegue inferir que a qualidade de análise dos laboratórios anteriores tiveram uma grande ocorrência de falhas técnicas mesmo nessa análise. Isso pode ser devido principalmente aos laboratórios sem controle de qualidade ou validação internacional para análise molecular. A partir disso, né, a própria NCCN vem trazendo que a gente tem que ter muito cuidado para a tomada de condutas a partir de um resultado de teste genético. É sempre importante que esse laboratório que analisou seja realmente certificado pelo Colégio Americano de Patologia, ou pelo CLIA, ou pelo MQN. Eles também têm trazido pacientes que às vezes fazem aqueles testes recreativos, testes comerciais, que a gente também tem que tomar cuidado para tomar isso como conduta para esses pacientes. E esse estudo, que eu achei também bem interessante, ele faz a avaliação de 13 variantes consideradas desafiadoras, e ela avalia em 7 laboratórios no Reino Unido. E somente 3 dos laboratórios conseguiram detectar todas essas variantes. O que chama atenção no nosso estudo é que as variantes que não foram detectadas anteriormente não eram variantes, teoricamente, de difícil... que tivessem alguma dificuldade técnica, eram variantes que já eram amplamente descritas na literatura, ou variantes em sítios que não são de grande dificuldade para análise. Também chamou atenção a alta taxa de detecção de variantes de significado incerto no nosso estudo. Isso a gente buscou na literatura que existe mesmo uma maior detecção de variantes de significado incerto na população sul-americana, né, de outras nacionalidades que não sejam europeia ou norte-americana, ou seja, na população norte-americana e europeia, normalmente as variantes de significado incerto são detectadas em torno de 19% a 42% dos pacientes, e na nossa população foi de 80,2%, isso é um reflexo, né, da quantidade de pacientes testados e do nosso conhecimento do perfil dos pacientes sul-americanos. E cada vez mais eles falam que a sensibilidade dos testes genéticos ela deve ser focada na melhora do acesso ao teste genético pela população e na análise de populações mais diversas e não no aumento dos genes avaliados nos painéis. Então, cada vez mais os painéis eles vão sendo restritos a evitar ter painéis muito amplos, e você vai focar em testar uma maior parte da população
principalmente para você conseguir definir a patogenicidade dessas variantes. Então, esse estudo ele foi pioneiro em recontratar pacientes na população brasileira, e ela também foi pioneira em incluir também pacientes que já tinham sido feitos, que já haviam realizado painéis multigênicos. O dever de recontratar vem sendo discutido mais como um elemento final que vem depois do dever de reinterpretar esses dados. Então, também vem se discutindo a importância dos laboratórios reinterpretarem as variantes detectadas e conseguir disparar essa informação para o profissional, né, para que o médico possa, a partir disso, recontratar o paciente. E também vem se discutindo muito os problemas do manejo e guarda desses dados, é diferente dos problemas éticos, a discussão de problemas éticos, ou seja, em que momento vai recontatar, em que situações e como que esse recontato vai ser feito. Quando a gente realizou o contato com o paciente, a gente teve uma taxa de insucessos de 38,5%. Eu encontrei um estudo similar conduzido nos Estados Unidos, em que eles recontataram pacientes, que chega a 52% de recusa em participar. A nossa taxa de pacientes que aceitaram participar pode ter sido maior, principalmente porque os testes realizados novos, eles não tinham custo para o paciente, eram custeados, realmente foram financiados pelo laboratório Genômica. A partir desse processo de recontato, a gente percebeu algumas possíveis soluções para esse processo, que a gente entende que é trabalhoso, ele demanda realmente um tempo expressivo, né, tanto para o profissional conseguir detectar quais pacientes devem ser recontratados, quanto para conseguir recontratar efetivamente ele. Então, a gente traz a importância de envolver o paciente nesse processo. Então, quando a gente vai fazer um aconselhamento pós-teste, a gente já explica que ele vai precisar retornar provavelmente de 2 a 3 anos, conforme o caso. A importância de manter os dados cadastrais atualizados desse paciente, para que ele mantenha sempre o vínculo, né, do e-mail cadastrado, do telefone cadastrado. Possibilidade de que ele possa indicar algum familiar que possa receber essas informações, caso ele não esteja disponível, e que essa informação esteja documentada no prontuário. E um termo de consentimento que aborde a possibilidade de recontato no futuro, para que a gente possa já explicar para esse paciente que ele tem essa possibilidade e que ele possa optar por ser recontatado ou não. Então, a partir disso, a gente reviu o termo de consentimento aqui do hospital e o nosso processo, e a gente tem feito essa coleta, né, de que familiar que ele quer deixar responsável e como que ele quer ser comunicado desse processo. E foi importante também, na verdade, foi essencial para realizar esse recontato, a existência de um banco de dados, né, de um registro realmente organizado, em que a gente consiga resgatar essas informações de uma forma factível. Se você não tem esses dados de forma organizada, fica bem inviável você conseguir fazer um processo como esse. Algumas limitações do estudo foram pacientes que a gente não pôde fazer o processo porque residiam fora de São Paulo, então a gente ainda está em processo de recontatar esses pacientes, e teve uma baixa representatividade da população masculina na nossa população também. Então, como conclusão, a gente teve detecção de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas não relatadas no teste anterior em aproximadamente 1/5 dos nossos pacientes. Essas variantes novas eram principalmente genes acionáveis, que previamente não tinham sido identificados. Isso levou a realmente uma mudança no acompanhamento do paciente dessa família. E a disponibilidade de profissionais capacitados com experiência em oncogenética, assim como a existência de um registro de câncer hereditário que possibilitou que esse recontato fosse efetivo. E a gente teve também essa ocorrência grande de resultados falsos negativos, reforçando a importância da realização de testes em laboratórios certificados
e tanto também dos laboratórios para que eles venham se aprimorando nesse processo de análise, né? Isso pode ser um reflexo da qualidade da análise sul-americano mesmo, né? Então, a gente tem a necessidade de fazer estudos também em outras populações. É isso. Bom, obrigado, Janina. Janina, pela apresentação. Uma bela tese de doutorado e uma tese que me assusta um pouco, né? Para nós Sim, que trabalhamos com oncogenética, você traz informações muito importantes que nos fazem pensar, né, com relação aos exames genéticos, né? Então, é claro que há 10, 15 anos atrás, os testes genéticos, eles não são iguais aos que são feitos hoje, né? Então a gente sabe que a tecnologia de sequenciamento evoluiu, a gente sabe que os softwares de análises, né, de chamadas de variantes, de análises de variantes, de reporte de variantes também evoluíram. A gente sabe que o nosso conhecimento a respeito 10 variantes, né, que nós encontramos no sequenciamento também aumentou, né? E isso graças, obviamente, aos estudos que diversos laboratórios ao redor do mundo vêm fazendo ao longo do tempo, né? E claro que os testes genéticos, eles trazem limitações. Até mesmo os testes mais modernos que nós utilizamos hoje, eles têm limitações, como por exemplo, variantes que se encontram em regiões promotoras e em regiões intrônicas, né? Então, essas variantes, elas realmente, caso elas existam, caso elas ocorram, elas não vão ser detectadas por os painéis que hoje nós utilizamos. A gente sabe também que as grandes deleções, grandes inserções também, elas eram difíceis de serem detectadas pelos primeiros NGS, né, os primeiros sequenciamentos de última geração, que não contemplavam, né, a cobertura de CNVs, as análises de CNVs, né, as Copy Number Variations. Então, muitas dessas deleções eram passadas desapercebidas, né, então elas não eram detectadas. Por isso que era importante que os exames de sequenciamento fossem também associados ao MLPA, que é o exame, então, para fazer a detecção dessas deleções, né? E, claro, também pelo tamanho dos painéis, né? Quer dizer, o número de genes que os painéis antigamente analisavam, né? Hoje a gente tem painéis muito grandes, né? Painéis que analisam um grande número de genes, que têm cobertura de CNVs. Então, acho que a mensagem que fica, né, dessa apresentação, né, Janina, é que, primeiro, paciente que está no ambulatório de oncogenética, que vem fazendo segmento no ambulatório de genética, é importante primeiro que ele tenha um registro de dados. Então, isso que você falou, Janine, é importante. Hoje, um serviço de oncogenética tem que ter um banco de dados confiáveis, né? Então, um banco de dados é um dos pilares para um bom serviço de oncogenética funcionar. Segundo, a contactuar o seu paciente pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez por ano, os pacientes do serviço de oncogenética, eles precisam passar por uma consulta, né? E nessa consulta, então, é importante porque você, primeiro, vai atualizar os dados pessoais e familiares, né, desse paciente, porque a gente sabe que a história pessoal, né, e a história familiar, ela é dinâmica, ela vai mudando com o passar do tempo e é importante você, então, contactuar esse paciente para que ele venha ao serviço, seja de forma presencial, seja por tele. Hoje fica até mais fácil você contactar esse paciente porque você pode fazer
essas consultas de acompanhamento de retorno por telemedicina, o que facilita bastante tanto para o serviço quanto para o paciente, né? Então é importante você sempre manter atualizados os dados, tanto pessoais, quanto epidemiológicos, quanto familiares, e também os dados genômicos, né? Então a gente sabe que muitos pacientes que são acompanhados, eles têm variantes de significado incerto. E a gente sabe que essas variantes, com o passar do tempo, elas vão acabar sendo reclassificadas, né? Então é importante que o serviço de medicina genômica, o serviço de oncogenética, tenha também a função de sempre verificar, sempre checar a reclassificação dessas variantes de significado incerto. E caso o teste do paciente seja um teste que tenha mais de 10 anos de realização, que a gente então possa fazer um novo exame, um exame mais moderno, com uma tecnologia mais moderna, tanto de sequenciamento quanto de análise de variantes, né? Então, Janina, eu acho que essa sua apresentação foi muito importante porque isso é um sinal de alerta para todos os serviços de oncogenética, né? Para que então sempre mantenham atualizados os dados, né? Os dados pessoais, os dados familiares e os dados genômicos dos seus pacientes, tá? Janina, eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela sua participação, né? A Janina que trabalha no serviço de oncogenética do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que também é enfermeira, navegadora da oncologia do Hospital Sírio-Libanês e que é doutora agora, né? Com essa orientadora e com esse co-orientador, eu não posso falar nada, É, né? Então, super bem orientada aí sua tese, que realmente você vê que trouxe para nós dados aí bem interessantes com relação aos testes genéticos, né? Então, Janina, muito obrigado pela presença. Gostaria de obrigada. lembrar que esta aula ficará gravada e que vocês podem ter acesso depois pelo site, né, o get.org.br. Gostaria de agradecer aos nossos colaboradores. Gostaria de agradecer também ao nosso patrocinador, que é o Laboratório Fleury Gênesis, tá? E pedir desculpas porque hoje, infelizmente, nós não tivemos a nossa tradução do português para o espanhol, mas então peço desculpas aqui em nome do Get, tá? E que na próxima reunião a gente possamos ter novamente a nossa intérprete conosco. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Janina, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.